dividiremos com vocês o texto de Êxodo 20:15, nosso oitavo mandamento, que é, vamos todos falar aqui? Êxodo 20:15, bem pequenininho. Não furtarás. Vamos, mais uma vez, pedir ao Senhor a graça dele. Pai, que a Tua palavra fale comigo, fale com meus irmãos aqui, Senhor. Seja poderosa para transformar vidas, para nos realinhar com a Tua santidade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, queria iniciar aqui contando narrando um caso hipotético, mas que muito bem pode acontecer conosco. João era um trabalhador cristão, recebeu um bônus de sua empresa como reconhecimento pelo seu trabalho. Sem planejamento e por impulso, ele rapidamente vai a uma loja para trocar o seu celular pelo último modelo. Ele pensa, eu mereço. Na tela, na loja, o vendedor pergunta, com nota ou sem nota? Sem nota sai mais barato. João olha para o preço e percebe que sem nota ele ia conseguir comprar um aparelho com maior capacidade. E diz, vou querer do modelo X, sem nota, por favor. Já em casa, assim que termina de configurar o aparelho, e sem pensar muito, João procura suas séries preferidas naqueles sites piratas para assistir sem precisar pagar pelo conteúdo. No final do mês, João se depara com a falta de recursos para a mensalidade da escola do filho, a conta de luz atrasada, e percebe que será mais um mês que não vai conseguir separar o seu dízimo. Ora, o brilho do celular novo se apaga diante de uma culpa silenciosa que invadiu o seu coração. João começa a refletir e entende que as suas escolhas não prejudicaram só a si mesmo, mas comprometeram o orçamento familiar, também afetaram a sociedade quando ele sonega impostos e, principalmente, reteve de Deus o que lhe era devido. Neste momento, João tem uma profunda percepção do seu pecado. Ele reconhece que o furto pode se manifestar de formas sutis, atingindo as diversas áreas da vida. Movido por um arrependimento sincero, João confessa seu erro diante de Deus e volta a usar o celular antigo para vender aquele novo que ele tinha comprado e, com esse dinheiro, começar a reparar aquilo que ele havia negado. Essa transformação revela um coração renovado pela graça, que não apenas reconhece o pecado, mas se dispõe a mudar de atitude e a restituir o que foi perdido. João passa a viver de forma mais consciente, generosa e justa, dando testemunho do poder restaurador de Deus. Assim começamos a perceber que o roubo ou o furto não é apenas algo que os outros levam, né, com as mãos, ou carregam com as mãos, mas é também negar a outrem o que lhe é devido. O oitavo mandamento vai muito além de não pegar o que não é seu. Ele revela princípios sobre integridade, generosidade e a verdadeira riqueza. E esse é o título que eu dei para esse nosso sermão de hoje. Não furtarás. Integridade, generosidade e verdadeira riqueza. Para nossa edificação, nós vamos, e compreensão, né, um pouco mais amplo deste pequeno mandamento, a gente vai dividir a nossa fala aqui em três aspectos, em 3 pontos fundamentais. O primeiro deles, eu quero conceituar o que é propriedade privada e ética do trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos de propriedade privada e ética do trabalho. A segunda parte, os modos de furto. Furtar contra si mesmo, furtar contra o próximo e contra Deus. E em terceiro, nossa verdadeira riqueza está em Cristo. Vamos, assim, discorrer o oitavo mandamento dentro desses 3 pontos, né? Abordando esses 3 pontos. O primeiro deles, então, o conceito de propriedade privada e a ética do trabalho. A Bíblia nos ensina claramente que Deus é, acima de tudo, ele é o proprietário de tudo que existe no mundo. Ele é o dono do mundo.
Salmo 89:11 vai dizer assim: teus são os céus, tua é a terra. Gênesis 1:30 também diz que ele convocou os homens para dominar a terra, cuidar da criação e tirar dela todo o seu sustento. Vai dizer assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe serás por mantimento. Nós devemos então gerenciar toda essa herança para a glória dele, para a glória de Deus, para o bem do próximo e para nosso próprio benefício também. Foi isso que Deus deixou a nós. Nas Escrituras, vemos que Deus concede propriedades específicas a pessoas específicas também. Por exemplo, ele entregou a terra de Canaã ao povo de Israel, e dentro de Israel distribuiu porções para cada uma das tribos. Ao mesmo tempo, ele estabeleceu leis para lembrar que, em última instância, a terra, toda a terra, pertencia a ele. E deixou instruções de como ela deve ser administrada, e a gente encontra lá nos livros da lei. Um exemplo muito interessante da lei mosaica foi a instituição do ano do jubileu. Não sei se vocês lembram, mas esse ano do jubileu era celebrado a cada 50 anos em Israel, um ciclo de 50 anos, está lá em Levítico 25, tinha como objetivo restaurar a justiça social e econômica. Neste ano, as terras voltavam para os donos originais, os escravos eram libertos e as dívidas canceladas. Esse sistema evitava a concentração de riquezas, reforçava a lembrança de que toda a terra pertencia a Deus, promovia justiça, igualdade e dependência do Senhor. Era um tempo de recomeço, tempo de reconciliação. Mas fora dos limites de Israel, Deus também permitia que as pessoas possuíssem partes da criação. Abrão, por exemplo, comprou uma sepultura para sua esposa Sara, de um heteu chamado Efron, fez questão de pagar o preço daquele terreno. No Novo Testamento, a gente vê pessoas vendendo propriedades, se desfazendo de propriedades para poder atender os necessitados e a obra do Senhor. Então, por isso é importante, primeiro, que os cristãos reconheçam e defendam esse princípio de propriedade. É um princípio implícito neste mandamento, posicionando-se contra sistemas que negam a propriedade privada, como propõe, por exemplo, comunismo ou socialismo. A Bíblia também nos diz que existem duas formas legítimas de se obter uma propriedade. Uma é por herança, e a gente recebe, sim, os nossos primeiros bens dos nossos pais ou dos responsáveis, de alguma maneira, por esse modo. E o segundo caminho é através do nosso próprio trabalho. Então, a palavra nos exorta sobre a importância do trabalho para o nosso sustento. Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ora, o trabalho é necessário, é uma bênção para o cristão. E em Efésios 4:28, a gente tem um insight muito precioso e que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Conforme essa instrução de Paulo aos Efésios, veja só que o trabalho é a antítese do roubo, é o oposto do roubo. O ladrão que se arrepende, deixa de roubar, vai trabalhar como forma de subsistência. Mas tem mais nisso. Nesse texto de Efésios 4:28, aquele que antes era um ladrão, agora se torna um benfeitor, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em vez de tomar o que pertence a outros, agora ele dá aos outros o que é dele. É uma transformação. Assim, o 8º mandamento nos ordena a um estilo de vida de integridade e generosidade. Guardar o mandamento é tanto dar a cada um o que merece, o que é devido, isso é integridade e justiça, mas também dar ao
os seus próprios bens para outros, em amor. Isso é generosidade, é misericórdia. E isso, quem nos mostrou isso foi o próprio Cristo, dando a sua vida por nós, cumprindo a justiça e mostrando a sua generosidade, misericórdia conosco. Dito isso, eu quero tratar com vocês agora dessas formas de roubo, de furto. Né? Como é que nós pecamos? Ora, se o 8º mandamento afirma a legitimidade da propriedade e nos lembra que tudo pertence a Deus, isso significa que não podemos usar nossos bens, tempo, oportunidades de forma egoísta ou irresponsável. Olha aqui, estamos ampliando isso aqui, um pouco mais do que bens, né? Tudo aquilo que Deus nos dá. Não furtar é também não negar o que é devido em cada dimensão da nossa vida, ou seja, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus. Então, vou dividir essa segunda parte e analisar o mandamento, como o mandamento se aplica nessas 3 dimensões aqui com vocês. Primeiro, furto contra si mesmo. Quando pensamos em não furtarás, geralmente a gente imagina tirar algo do próximo. Mas há uma forma sutil e perigosa que é de furtar a si mesmo. Deus nos deu vida, tempo, saúde, talentos, recursos, tudo isso para sermos mordomos. Negligenciar essa verdade, ou seja, não usar devidamente o tempo, a saúde, talentos e os nossos bens, é nos furtarmos do que Deus ordenou para o nosso bem e uma quebra do mandamento. Vamos ver algumas formas aqui. A Bíblia fala sobre preguiça, lá em Provérbios 6:6. Vocês devem conhecer esse texto, quando diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. A formiga é usada aqui como exemplo de trabalho e planejamento, mas mesmo sem uma supervisão, ela age com responsabilidade, ela armazena no verão para ter do que se alimentar no inverno, em contraste com o preguiçoso. No verso 9 de Provérbios 6, é dito assim, o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Essa repetição enfatiza a procrastinação para o trabalho, né? Não consegue sair da cama. E, finalmente, no verso 11, temos a consequência inevitável. Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão. Veja aqui a imagem do ladrão, indicando como a preguiça rouba de nós um futuro próspero. A preguiça não é neutra, é pecado que conduz à pobreza e quebra o princípio do 8º mandamento, pois furta de si o próprio sustento. Uma outra maneira de furto a si mesmo é a prodigalidade. A prodigalidade significa aquele gasto sem sabedoria, movido por impulsos, vaidades, aquele descontrole por gastar, né? Por aproveitar ou por querer comprar coisas ou ter coisas. Lucas 15:13 nos conta uma história Jesus conta uma história do filho pródigo. E nesse verso a gente vai encontrar o que ele faz, né? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Ora, quando a gente usa os nossos recursos de forma irresponsável, estamos roubando a estabilidade da família, capacidade de ajudar o próximo e também de investir no reino de Deus. O filho pródigo, o filho desperdiçador, né, esbanjador, não apenas perdeu bens, perdeu tempo, dignidade e oportunidades. Então, assim, que nós também tomemos cuidado, né? Cuidado com o nosso cartão de crédito, a grande tentação assim da gente fazer e adquirir coisas, às vezes sem ter ainda com que pagar, mas para não estarmos aí
caindo nesses pecados. O outro ponto também diz sobre o furto contra o próximo. Quando pensamos em roubo ou furto, geralmente imaginamos alguém tirando bens materiais de um outro. E a gente já compreende muito bem esse sentido do mandamento. Mas quando a gente vai lá para o Catecismo Maior de Westminster, nas perguntas 141 e 142, tem uma lista extensa. E nos mostram que o 8º mandamento não apenas proíbe furtar bens materiais, mas também negar a justiça e caridade. Não dar ao outro o que lhe é devido. Observa só. As Escrituras apresentam algumas formas desse furto contra o próximo. Uma delas é a fraude. Quando a gente tira vantagem das necessidades dos outros, ou mesmo da sua falta de compreensão quanto a um preço adequado, uma condição de venda, de modo a cobrar-lhe mais por uma determinada coisa do que ela valeria, nós somos culpados de furto. Da mesma forma, quando são usadas publicidades, embalagens enganosas, sabe aquela coisa de vender gato por lebre, né? Levando as pessoas a pensar que elas estão recebendo mais do que realmente estão? Mentir em contratos, adulterar informações, buscar vantagens injustas, são também formas de quebra do 8º mandamento. Tiago, em sua carta, denuncia o pecado de fraude cometido por ricos opressores quando negavam salários justos aos trabalhadores que eram explorados. Tiago 5,4. O texto diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus está vendo todas essas coisas. Negar ao próximo o que lhe é devido ou os seus direitos é também pecado grave contra Deus. O 8º mandamento inclui justiça e honestidade nos negócios. Uma outra questão também que eu gostaria de abordar com os irmãos aqui, bastante sensível para aqueles que às vezes são profissionais liberais ou empresários, é a sonegação de impostos. Embora a Bíblia reconheça a possibilidade de abuso do governo, esse governo é chamado de ministro de Deus. Romanos 13:6 é bem claro nisso. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Os impostos servem para viabilizar as funções estatais, manter a paz, a ordem, idealmente também a justiça. Jesus foi questionado uma vez pelos seus seguidores se era lícito pagar tributos a César ou não, lembram? Ele, pedindo que trouxesse uma moeda, perguntou para eles: de quem é a imagem e a inscrição gravada nessa moeda? Então, ensina aos seus seguidores que eles deviam pagar o imposto, respondendo assim, Mateus 22:21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A essência aqui é o princípio do reconhecimento da autoridade de quem cunhou a moeda e governa o Estado. Embora César até adorasse outros ídolos, reivindicasse divindade para si próprio, inclusive. O crente é instruído a pagar o que é devido ao governo, reconhecendo a sua autoridade, mostrando uma conduta ética na sociedade. Lá mesmo em Romanos 13:7, nós vamos encontrar: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo, são as taxas. A quem imposto? Imposto, as cobranças regulares, né, que temos. A quem temor? Temor, respeito. E a quem honra? Honra, reconhecimento. Quando pedimos para não emitir uma nota fiscal, emitimos nota fiscal abaixo do valor, omitimos renda na declaração, estamos praticando sonegação.
Muitos se justificam dizendo: o governo é corrupto, então não merece o meu dinheiro. Ou ainda, não é possível sobreviver com algum negócio nesse país pagando todos esses impostos. Esquecem que a nossa ética não depende da honestidade do governo, mas sim da santidade de Deus. O cristão deve viver com integridade, reconhecendo que obedecer às leis e pagar impostos é parte da sua submissão a Deus. Integridade fiscal é uma expressão de fé. Sonegar é negar justiça, manutenção dos serviços públicos, enfim, que beneficiam a sociedade. É quebra do 8º mandamento. Quero passar aqui a um terceiro ponto. Falamos do furto contra nós mesmos, falamos de algumas situações do furto contra o próximo, e por fim a gente chega do furto contra Deus. O conhecido texto de Malaquias 3, de 8 a 10, nos instrui sobre esse tipo de furto. O profeta fala assim: roubará o homem a Deus? Uma pergunta até retórica, né? Meio absurda. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nos dias de Malaquias, a situação financeira do país não era boa, porque eles estavam ofertando animais com defeitos, diz lá no livro, no capítulo 1, casando-se com mulheres pagãs, no capítulo 2, possivelmente porque deveria haver alguma vantagem financeira nisso. Mas, a despeito das dificuldades financeiras que nós possamos passar, Deus não isenta o seu povo de suas responsabilidades com o sustento dos levitas, os quais não tinham terra e posses e cuidavam da administração do culto judaico naquela época. Estava lá na lei de Deus, era a forma de sustento deles. Nos dias de Malaquias e nos tempos de hoje também, a negligência do dízimo revela o estado espiritual do povo de Deus. Eles retiam parte do que deviam entregar, oferecendo só uma parte, como se fosse o todo. A expressão todos os dízimos é sinônimo de o dízimo todo. E isso também era roubar a Deus. Já que no Novo Testamento, Ananias e Safira também têm essa mesma relação com a sua oferta, né? Entregam parte e não o todo. Como vemos nessa exortação, o profeta Malaquias diz que a negligência nos dízimos é furtar de Deus, é negar-se a devolver o que pertence a Ele. Ora, ao Senhor pertence toda a terra, tudo que nela contém, falamos no início. No Antigo Testamento, e interessante aqui, o dízimo era a 10ª parte de todos os animais da produção agrícola, isso está lá em Levítico 27, que fala das dízimas, cuja entrega era o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Era uma forma de sustentar a tribo de Levi e servia também para ajudar os necessitados. Esse era o propósito dos dízimos no Antigo Testamento. O Novo Testamento já não estabelece uma porcentagem para o dízimo, substituindo pelo princípio da liberdade generosa e voluntária na contribuição para o sustento da obra e ajuda aos pobres. Lembram lá da oferta das 2 pequenas moedas da viúva pobre? E que Jesus observa essa oferta ser maior do que as que os judeus que estavam passando lá e entregando talvez grandes quantias no gasofilácio. É isso que o Novo Testamento vai nos trazer e ampliar esse entendimento. Aqueles que questionam qual seria esse percentual de generosidade, o percentual ideal de generosidade, com certeza não entenderam ainda que os dízimos e ofertas é mais do que uma questão financeira.
é uma demonstração da nossa honra, gratidão e confiança na provisão do Senhor. Por isso, muitos estudiosos consideram os 10% como ponto de partida ético e histórico, sendo o mínimo esperado pelo crente. Deus exige integridade e não parcialidade. Promete bênção como resposta à fidelidade. Quero aplicar isso aqui olhando para o exemplo de Zaqueu, que nós já lemos na nossa liturgia. Zaqueu era um cobrador de impostos e, após encontrar Jesus, reconheceu os seus erros e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa lhe tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu não apenas deixou de furtar, porque os cobradores de impostos naquela época sempre tinham um adicional ali, né? Porque eram eles que negociavam com o cidadão os seus impostos. E tinha dinheiro, né? E era rico. Ele não apenas deixou de furtar, mas passou a praticar justiça e generosidade. Tornou-se um testemunho vivo da transformação que Cristo opera. Da mesma forma, nós também somos chamados a uma transformação que vai além desse abandono do pecado. Cristo nos conduz a uma vida de justiça e generosidade. Passamos a fazer mais, né? Passamos a fazer mais aos outros e ao próprio reino. Investir no reino. Por fim, nossa terceira parte aqui, eu queria apresentar a vocês a nossa verdadeira riqueza. Onde está a nossa verdadeira riqueza? Ao olharmos para os diferentes modos de furto, como fizemos aqui contra nós mesmos, contra o próximo e contra Deus, nós percebemos que todos eles revelam algo mais profundo. É uma luta no coração. É disso que nós estamos falando aqui. Quando negligenciamos nossos talentos, quando somos indiferentes às necessidades do próximo, ou quando retemos aquilo que pertence ao Senhor, estamos dizendo, ainda que de forma silenciosa, que a nossa segurança e satisfação dependem de nós mesmos, da nossa força, e não de Deus. Mas a palavra nos lembra que nenhuma riqueza terrena, nenhum bem acumulado, nenhum recurso que possamos guardar é capaz de trazer verdadeira paz e contentamento. Aliás, a própria palavra nos diz que quando buscamos tesouros aqui, esses tesouros são algo que se enferrujam, que se corroem, né? Os tesouros deste mundo. Tudo aqui é passageiro. A verdadeira abundância, então, não está em possuir mais, mas em conhecer aquele que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Por isso, depois de refletirmos sobre como o 8º mandamento nos chama à integridade e à generosidade, precisamos dar um passo além e responder à pergunta essencial: onde está a nossa verdadeira riqueza? É aqui que entra a nossa terceira parte, que nos conduz à fonte inesgotável de provisão e de alegria. Cristo é a nossa maior riqueza. O coração humano que busca estabilidade em bens, status, recursos, será incapaz de preencher o vazio da alma, porque a Bíblia já está nos mostrando que tudo isso é passageiro. A verdadeira riqueza, ela não está no que temos, mas em quem temos. Aqui está o ponto central: Cristo é o nosso tesouro supremo. Quando Ele é o centro da nossa vida, não somos escravizados pelo medo da perda e nem pela ansiedade de acumular. Não ficamos segurando, né, nossas coisas como se fossem nossas e gerando ansiedade. Em Cristo nós encontramos 3 coisas que eu quero destacar aqui. A primeira delas é segurança eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Texto
que sempre nos enche o nosso coração de esperança e de confiança, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse trecho precioso das Escrituras nos mostra que a maior riqueza que um cristão pode possuir, ela não é material, mas é relacional. É o amor inseparável em Deus, no seu Filho, Jesus. Paulo afirma com convicção que nada, e ele falou ali, nem morte, nem vida, nem poderes espirituais, nem circunstâncias presentes ou futuras, pode nos separar desse amor. Essa é a certeza de um tesouro eterno, muito superior a qualquer bem terreno, porque garante segurança, paz e esperança em todas as situações, em todas as circunstâncias que possamos viver aqui. Quando entendemos isso, a nossa perspectiva muda. Nós não precisamos acumular para nos sentirmos seguros, nem viver ansiosos pelo amanhã. A verdadeira abundância está em saber que somos amados por Deus e unidos com Cristo. Essa riqueza não se perde, não se corrompe e não depende das circunstâncias da vida. Sejam essas circunstâncias boas ou ruins, independentes do momento que estamos passando. E é por isso que Paulo podia dizer em Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdi todas as coisas para ganhar a Cristo. É isso que Paulo contrasta aqui, ou compara aqui. Ali em Cristo se encontra a nossa segurança. Mas também, em Cristo nós podemos ter um contentamento verdadeiro. Ainda em Filipenses, um pouquinho mais para frente, Filipenses 4:11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É Paulo nos ensinando o que ele aprendeu do Senhor Jesus. E como nos falta isso por vezes, né? Como nós buscamos essa satisfação nas coisas, nos bens, nos prazeres, enfim, naquilo que nós podemos encontrar nesse mundo e não olhamos para a verdadeira fonte. Esse texto de Filipenses nos ensina, de Paulo aos Filipenses, nos ensina que a verdadeira riqueza não é ter abundância de bens, mas ter Cristo como fonte de força e satisfação. Paulo experimentou tanta fartura quanto escassez, na alegria, e a sua alegria permaneceu, porque estava enraizada no Senhor Jesus. E essa é a riqueza, verdadeira riqueza, que não depende do saldo bancário, da sua posição social, ou mesmo das circunstâncias. É a suficiência que vem do nosso Redentor. Quando Cristo é o nosso tesouro, nós podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E perceba que esse verso é muitas vezes usado assim, totalmente fora do seu contexto, né? Como sendo uma fórmula mágica. Mas aqui Paulo está falando sobre contentamento, sobre estar contente em situações difíceis, inclusive. E isso é esse poder daquele que nos resgatou, daquele que nos conquistou para Ele, nosso Cristo. E quando Cristo é o nosso tesouro, não para conquistar tudo o que queremos, né? Esse tudo posso não é para conquistar tudo aquilo que queremos, mas para suportar tudo o que Deus permite, com paz e gratidão no coração. Essa é a liberdade que o mundo não conhece. Viver contente, porque
temos o maior bem, que é Cristo. Terceiro aspecto aqui que Cristo nos traz também, que encontramos em Cristo, é uma provisão abundante. Filipenses 4,19, no próprio livro de Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Cremos nisso? Às vezes a gente esquece, né? Que é o Senhor quem alimenta. É o Senhor que dá aos pássaros o que comer. É o Senhor que veste os lírios do campo. E aí, quando a gente esquece disso, a gente vive ansioso pela provisão, ansioso por aquilo que não temos, ansioso pelo que amanhã vai nos trazer. O apóstolo Paulo reforça de novo que a nossa maior riqueza não está em recursos acumulados, mas na fidelidade de Deus, que supre tudo em Cristo. A verdadeira riqueza é ter acesso à fonte inesgotável da graça divina. É isso que importa. É isso que Jesus trouxe. É esse acesso ao Senhor, aos santos dos santos. A presença do próprio Deus. Aquilo que seria impossível não fosse a obra salvadora, redentora, justificadora do nosso Senhor. Quando a gente confia nessa promessa, quando confiamos nessa promessa, nós somos livres. Livres de quê? Livres da ansiedade, livres da avareza, por ter mais, por acumular, porque sabemos que Deus cuida de nós, conforme a sua glória, não conforme as nossas limitações ou as circunstâncias. A riqueza que o mundo oferece é limitada, é frágil e é temporária. A gente precisa lembrar disso. A riqueza que temos em Cristo, ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela é imarcessível, ela não murcha, ela não se desfaz, reservada nos céus para nós. Pedro diz isso na sua carta. Essa é a herança que não pode ser roubada, nem corroída e nem perdida. E ela nos é garantida por aquele que se deu por nós, para que pudéssemos ter acesso a essas riquezas. Em Cristo temos segurança eterna, temos então contentamento verdadeiro e temos provisão abundante. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode roubar a paz que Ele dá, e nada falta àqueles que confiam na sua fidelidade. Por fim, aplicando isso que a gente falou aqui, o 8º mandamento é então sobre viver com integridade, é também viver com integridade diante de Deus, reconhecendo que tudo vem dEle e tudo pertence a Ele. Deixamos de achar que a gente é dono de alguma coisa, né? Da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso carro, enfim. Lembrar que tudo é dEle, né? Ele dá e Ele tira. E quando furtamos de nós mesmos, quando furtamos do próximo, quando furtamos de Deus, como já vimos, revelamos um coração que busca segurança e prazeres nas coisas passageiras deste mundo. Aqui aprendemos que a nossa verdadeira riqueza está em Cristo. E essa prática também não é uma prática individual, mas ela também é comunitária. Como a igreja, como corpo de Cristo, nós somos chamados a compartilhar nossos recursos, a suprir as necessidades uns dos outros, a ser um testemunho vivo do reino de Deus diante da sociedade. O reverendo Weber falou aqui outro dia que a igreja precisa ser reconhecida, né? As pessoas precisam enxergar na igreja, ou enxergar nos membros aqui, uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que não passa necessidade porque temos uns aos outros para nos ajudarmos. E isso deve ser diferencial neste mundo onde cada um busca a sua própria vantagem, o seu próprio benefício. Quando agimos juntos, como fez a igreja primitiva, praticando generosidade e justiça, revelamos ao mundo o caráter de Cristo.
e mostramos que nossa verdadeira riqueza está em viver para Ele e para o próximo. Por isso, queridos irmãos, a nossa oração, por mim e por vocês, é que nós vivamos nossa vida aqui, né, nossa jornada, enquanto estivermos aqui, como mordomos fiéis, confiando na suficiência de Cristo, não em bens, praticando contentamento e generosidade, investindo no que é eterno, usando nossos recursos para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, quero orar mais uma vez contigo. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque somos confrontados pela Tua palavra, que ao mesmo tempo que mostra o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e em quantos aspectos pequenos, às vezes que não percebemos, porque a nossa sociedade tem práticas que não estão de acordo com a Tua palavra, e nós somos levados, enredados nessas práticas. Queremos reconhecer, Pai, queremos a Tua instrução através do Espírito Santo, que nos traz discernimento sobre todas essas coisas, sobre este mundo que jaz no maligno, para podermos mostrar a verdadeira luz, para podermos mostrar o que o Senhor fez, para podermos apresentar e viver este Evangelho que transforma e que nos coloca no caminho dos céus, que nos garante a eternidade com o Senhor. Pai, nós rogamos que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja em que isso seja uma verdade, isso seja uma marca, seja algo que faça parte do nosso dia a dia. Saibamos dividir e repartir os nossos bens, como aquela igreja primitiva fazia. Saibamos compartilhar com os nossos irmãos, com aqueles que precisam, não só dinheiro, bens, ajuda, mas também apoio emocional. Estamos ao lado dos que sofrem, nos alegrarmos com aqueles que se alegram também, mostrarmos a Tua riqueza, Senhor, encorajarmos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros quando precisarmos. Obrigado porque o Senhor nos dá um corpo do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ilumina e nos guia nos nossos caminhos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.